Senador, o senhor menciona o orçamento secreto como uma excrescência e precisa ser eliminado, e o senhor tem razão. Agora, sabemos todos qual é o comportamento do Centrão, mas esse não é um comportamento exclusivo do Centrão, né? Há muito parlamentar que não está no Centrão, que percorre aí os corredores do Congresso com código de lapela, código de barra na lapela, né? Tivemos Sem já o dúvida. mensalão, o petrolão, orçamento secreto. Como fazer para compor uma base congressual sem recorrer a esta compra de votos que já ocorreu nos governos do PT, já ocorreu em governos anteriores, do Fernando Henrique, ocorre agora sob Bolsonaro. Como construir esta maioria que o senhor se refere sem instituir a um mecanismo qualquer de compra de apoio legislativo? Então, o mecanismo de apresentação de emendas, Josia, ele já existe. Você tem as emendas individuais, que são emendas impositivas, e você tem as emendas de bancada, que também são emendas impositivas. Né? O Congresso sempre caminhou por Mas aí. isso não A bastou, né? novidade, Isso não a bastou, né, em governos novidade, a anteriores, né? novidade é essa coisa do orçamento secreto, que é dar poderes ao ex-relator do orçamento, e esse é o único caso de ex que tem competência prerrogativa, né, e função no mundo, não tem outro. E esse ex-relator ele passa a dispor, durante o ano seguinte, dos remanejamentos necessários e atende os parlamentares sem os identificá-los. O Tribunal de Contas está proibido de acompanhar isso. Isso, dentre outras coisas, acabou com os investimentos do Brasil, que já eram pouquíssimos e foram substituídos pelo orçamento secreto, que é 90% utilizado para custeio. Custeio que sai do Fundo Nacional de Saúde ou do Fundo Nacional de Educação para o Fundo Municipal de Educação. Os prefeitos nem pedem esses recursos. Eles atribuem um limite para esses recursos pela população de cada município, sem investigação. O que aconteceu em Alagoas com a participação do Arthur Lira, o kit robótica, né, o beco da pecúnia, ele mandou para Rio Largo, em 2 anos, 90 milhões de reais, e esses recursos foram utilizados para assinar contratos com empresas fantasmas, e, em função disso, sacaram mais de 400 cheques de Senador, 49 mil reais. Quer deixa dizer, é eu, uma deixa- coisa absurda que não pode estar acontecendo no século XXI. Nós tínhamos avançado muito do ponto de vista da transparência, né, com a lei de acesso à informação, O com a senhor acha que o Lula vai acabar disponibilização. com o orçamento secreto? Algumas pessoas falam que é possível. O senhor acha que ele vai acabar com o orçamento secreto? Eu acho que se o Lula não acabar com o orçamento secreto, sinceramente, não é isso que eu desejo, mas o orçamento secreto vai acabar com ele, porque é impraticável você conviver na presidência da República com orçamento secreto. A reclusão do Bolsonaro, Fabiola, está forçando o Lula a iniciar o governo antes da hora, né? Nós estamos a 10 dias da proclamação do resultado da eleição. Lula foi sagrado presidente eleito há 10 dias. Ele vai desembarcar em Brasília, já chega tarde, inclusive, e vai ter encontros com todos os chefes de poder, exceto com o Bolsonaro. O absurdo adquiriu tanta proeminência no Brasil que o brasileiro já suprimiu dos seus hábitos o ponto de exclamação. Mas o desprezo do Bolsonaro às regras mais elementares da civilidade democrática é algo jamais visto. O Bolsonaro só nega ao sucessor toda a delicadeza institucional de que ele próprio foi beneficiário quando venceu a eleição presidencial em 2018. E o Lula agendou conversas com o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, que são os presidentes da Câmara e do Senado, e nessas conversas ele quer azeitar ali a aprovação no Congresso de uma licença para gastar algo, uma cifra superior a 170 bilhões de reais, acima do teto constitucional de gasto, que ainda não foi revogado, e ele precisa assegurar que isso seja aprovado, porque há despesas que são, de fato, inadiáveis. Marcou reuniões com a Rosa Weber e o Alexandre de Moraes, que são chefes do Supremo e do TSE, e o Lula tem o desejo de virar a página dessas desavenças que marcaram as relações do Executivo com o Judiciário na era Bolsonaro. Não vai ser muito difícil de conseguir, porque o Bolsonaro foi muito precário nessa área. Um poste faria um trabalho melhor do que o presidente que sai fez.
esquema vacinal é primeira dose, segunda dose. Esse é o esquema vacinal correto. Aí vem uma terceira dose, 4 meses após a segunda. Experiência internacional, estudos feitos comprovam a terceira dose eleva a produção de anticorpos. Porém, 4 meses depois, há uma queda na produção de anticorpos. Daí a indicação da quarta dose. A indicação da quarta dose foi estudada no mundo todo. O efeito da quarta dose é menor do que o efeito da terceira dose. Mas, como nós não temos o que fazer, é importante a quarta dose. Os estudos que estão sendo feitos até o momento em relação à quinta dose não são bons, não indicam que vai haver uma mudança muito melhor com quinta dose. Embora, em alguns países, já se esteja aplicando a quinta dose. Por quê? Porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer e há uma queda da produção de anticorpos. Como as vacinas são muito seguras, a opção está sendo fazer uma quinta dose nos pacientes transplantados que são imunodeprimidos por natureza, porque tem que tomar um remédio que produz uma diminuição da imunidade para não rejeitar o órgão que foi implantado, nos pacientes que têm doenças imunológicas, nos acima de 80 anos. Está sendo aplicada uma quinta dose. Problema do Brasil, nós estamos sem governo. Essa questão do sem governo ficou muito mais grave agora. Porque o sem governo também é o sem dinheiro. Todo o dinheiro foi para comprar voto. Então, como todo o dinheiro foi para comprar voto, não tem campanha e não tem vacina. Os estoques de vacina tem o que tinha. Não foi comprado coisa nova. Então, falta vacina para criança. Nós estamos com 1.400 e tantas mortes de criança abaixo de 5 anos este ano. Mas são mais de 2 mortes por dia de crianças que não deveriam morrer. Crianças sem comorbidade, 60% dessas mortes são crianças ígidas, sadias, jogando bola e que morreram com Covid. Morre muito pouca criança, mas morre criança também. Se elas estivessem vacinadas, estariam protegidas. Aliás, são duas coisas: ter as crianças vacinadas e ter remédio, porque hoje tem remédio de verdade, não é cloroquina, né? O Monopiravir, o Paxlovid, os anticorpos monoclonais diminuem a mortalidade se os médicos tiverem acesso a ele. Qual